Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Hoje, continuando com a matemática do sexto ano, expressões numéricas com números decimais. Bom pessoal, aqui antes de começar a fazer as expressões, vou deixar claro que vai estar na descrição desse vídeo o vídeo sobre as expressões numéricas com os números naturais, tá? Que é o mesmo procedimento. Então eu não vou repetir aqui, é o mesmo procedimento que a gente vai ver. A diferença é que nós não vimos radiciação, né? A raiz quadrada de números decimais, tá? Então elas não vão aparecer aqui. Então é aquela mesma ordem das operações, né? Primeiro as potências, depois as multiplicações e divisões na ordem que aparecem, e depois as adições e subtrações na ordem que aparece. E se aparecer parênteses, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses primeiro, tá? Não é o caso dos nossos exemplos que a gente vai tratar aqui, mas se aparecer colchete, aí depois de resolver os parênteses, a gente vai resolver o que está dentro dos colchetes. E aí depois, se tiver as chaves, o que tiver dentro das chaves, certo? E por fim, resolver a expressão simples que a gente tem. Bom, os outros vídeos que vão estar aqui na descrição, tá? Vão ser todos os vídeos sobre números decimais. Então, aquele primeiro vídeo sobre números decimais e as operações também, certo? Da adição e subtração. E o último vídeo que nós colocamos, que foi sobre multiplicação, divisão e potenciação. Todos esses vídeos, né, a gente vai trabalhar aqui, ok? Não vou realizar as contas em separado, já vai aparecer aqui com a resposta, mas vocês façam as contas, isso é muito importante para a prática, ok? Então, vamos lá. Essa é a nossa primeira expressão aqui. O que aparece? Uma adição e uma subtração. Então, qual é a ordem que eu vou ter que fazer? Não aparece parênteses nem mais nada aqui. Então, como é só adição e subtração, a gente vai fazer a primeira que aparece. No caso, é a adição, tá? Então, esta aqui vai ser a primeira operação que eu vou fazer. Então, eu vou armar a conta, 17,3 mais 0,47. Lembrando que na adição é vírgula embaixo do vírgula, certo? E aí, organizem os números, né, os algarismos, melhor dizendo, para que fique tudo bem direitinho, né? Se vocês fizerem a soma, 17,3 com 0,47, vocês vão obter 17,77. O menos 8 é o que eu repeti aqui, ó. Tá? Bom, agora ficou com uma subtração para fazer, tá? Então aqui eu não vou armar a conta. Lembrando que quando aparece um número natural envolvido em conta com números decimais, né? A gente trata como se fosse um número decimal, em que a parte decimal ele não aparece, né? Não tem nem a vírgula. Então, onde que a vírgula vai estar? Depois, no caso da unidade, nesse número aqui, que é o 8, certo? Então, é a mesma coisa que 8, e não esqueçam de completar as casas decimais, né? Na adição e subtração, a gente completa as casas decimais. Então, como tem duas casas decimais, a gente, na hora de escrever a conta, né? Colocar vírgula embaixo de vírgula, a gente vai colocar 2 zeros depois da vírgula aqui. Então, vocês vão ficar com 8,00. Então, vocês vão fazer a conta. 17,77 menos 8,00. Vocês vão ter como resposta 9,77. Tá? Então, vocês façam aí as contas, tudo, para vocês irem treinando. Qualquer dúvida a respeito das operações, vocês deem uma olhada nos vídeos que vão estar na descrição deste. Tá? Próxima expressão, aqui já aparece parênteses, então o que eu tenho que me preocupar primeiro é com a expressão ou a conta que está dentro do parênteses. Nesse caso, nós temos uma conta de menos aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a conta que está dentro do parênteses. Agora, então, o 45 e o sinal de menos eu vou repetir. E vou resolver esta continha aqui. Tá? Lembrando, subtração é vírgula embaixo de vírgula. E aí vocês organizem os algarismos tudo direitinho, tá?
E não é necessário completar com casas decimais, porque a quantidade de casas decimais aqui é a mesma, tá? Lembrando que adição, subtração e divisão de números decimais, o número de casas decimais tem que ser iguais, tá? Nos dois termos que estão sendo envolvidos, nos dois números que estão sendo envolvidos na operação, tá? Agora aqui eu tenho 45 menos 5,9. Aqui também eu tenho um número natural, né? Então é a mesma coisa que 45, tá? E aqui eu preciso de uma casa decimal, porque aqui o 5,9 tem uma casa decimal também. Tem um algarismo depois da vírgula. Então vai ser 45,0 menos 5,9, tá? Não esqueça, a subtração é vírgula embaixo de vírgula, que nem na adição. Aí vocês fazem as contas, tá? Vocês vão fazer as contas. Vocês têm que encontrar 39,1. 39 inteiros e 1/10. Tá? Esse é o resultado desta expressão. Próxima, nós temos uma subtração e uma multiplicação. Nesse caso, o que é que nós temos que fazer primeiro? As multiplicações, né? Então, é isso aqui que nós vamos realizar primeiro. O 8,1 e o sinal de menos, eu vou repetir, tá? Aí vocês façam as contas, 3,4 vezes 2, vocês vão encontrar 6,8. Lembrando rapidinho aqui como é que se faz a conta de vezes, né? Não precisa estar vírgula embaixo de vírgula, nem ter o mesmo número de casas decimais. Aí vocês façam as contas como números naturais, né? Tirando a vírgula. Então, 34 vezes 2 vai dar 68. E na hora aqui da resposta, para colocar a vírgula, né? Vocês contem quantas casas decimais tem nos fatores envolvidos na multiplicação. No caso aqui tem um fator, aqui não tem nenhum. Então, a resposta vai ter um algarismo depois da vírgula. E a gente conta, tá? Para colocar a vírgula da direita para a esquerda, certo? Então, ia dar 68, né? A vírgula estaria aqui. Para colocar a vírgula, então a gente anda uma casinha e coloca a vírgula aqui. Então fica 6,8, resultado desta multiplicação. Agora aqui eu tenho uma subtração, né? Na subtração vocês precisam ter a mesma quantidade de casas decimais. Como aqui tem duas e aqui tem uma, então o que vocês vão fazer? Vocês vão completar esta aqui com 0, tá? Coloquem vírgula embaixo de vírgula e façam a conta de subtração. Vocês vão encontrar como resposta 1,21. Mais um exemplo. Aqui eu tenho uma fração em que o numerador é uma conta e o denominador também, tá? Mas podem aparecer expressões, viu? Então, o que vai acontecer se aparecerem expressões? Vocês vão resolver as expressões que aparecem tanto no numerador quanto no denominador de forma correta, tá? Seguindo aquelas orientações das operações, certo? Primeiro potências, depois multiplicações e divisões, e depois adições e subtrações, tá? Fazendo isto com a conta que está aqui em cima e aqui embaixo, a gente vai ter como resposta, tá? Aqui 2 menos 0,5, armando a conta, fazendo, tá? Lembrando que aqui o 2 é como se fosse 2, e aqui como tem uma casa decimal, que a gente vai colocar com uma casa decimal também. Então, o 2 é a mesma coisa que 2,0, tá? E aí, fazendo a conta, 2,0 menos 0,5, a gente vai ter 1,5. A mesma coisa ocorre aqui embaixo. 1 menos 0,7 vai dar 0,3. Aí, o que nós fazemos? O traço da fração faz o mesmo papel que o sinal de divididos. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,5 divididos por 0,3. Tá? Então, aqui é uma divisão de números decimais. As casas decimais têm que ser na mesma quantidade, tá? Então, aqui eu tenho uma casa decimal e aqui também uma casa decimal. Então, o que eu vou fazer? Vou eliminar a vírgula e vou fazer como se fosse a divisão 15 divididos por 0,3. Que no caso é a mesma coisa que 3. Então, 15
divididos por 3, que vai dar uma divisão exata, tá? Isso aí vai dar igual a 5. Esse é o resultado desta expressão. Tá? Lembrando que divisão de números decimais pode acontecer de dar um número natural, não tem problema nenhum, tá? Ou pode dar número decimal também. Mais uma expressão, dessa vez nós temos parênteses e nós temos potenciação. Então, uma das coisas que nós temos que nos preocupar é o que está dentro dos parênteses. No caso aqui, eu tenho uma conta para fazer. Então, eu vou resolver esta conta. Então, eu vou fazer 2 menos 1,6. Tá? Então, fazendo esta conta aqui, a gente vai ter um resultado. Esse resultado, eu não posso me esquecer que depois ele vai estar sendo elevado ao quadrado. Como é um número decimal, então eu vou utilizar os parênteses, certo? Então, vai ficar a resposta desta conta, 2 menos 1,6, tá? Dentro do parênteses, e elevado ao quadrado. Além disso, fora desse parênteses, eu tenho uma potência aqui, então eu já posso fazer ela, tá? 1,3 elevado ao quadrado. Então, são as duas operações que eu vou fazer, tá? O 2 menos 1,6 e 1,3 elevado ao quadrado. Então, resolvendo esta continha aqui, 2 menos 1,6, vocês vão encontrar 0,4, tá? Vai estar sendo elevado ao quadrado, ok? O sinal de vezes, eu repito, e o 1,3 ao quadrado, o que é? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. O 1,3 vai ser multiplicado por 1,3, tá? 1,3 ao quadrado é 1,3 vezes 1,3, que vocês resolvendo, vocês vão encontrar 1,69, tá? O próximo passo, nós temos uma multiplicação e uma potência, nós vamos resolver primeiro a potência. 0,4 ao quadrado é 0,4 vezes 0,4, que vai ser igual a 0,16. O vezes 1,69 eu repito. Lembrando, gente, que na multiplicação, tá? Eu faço como se fossem números naturais. Então, por exemplo, 1,3 ao quadrado, que é 1,3 vezes 1,3, é a mesma coisa que eu fizer, né? A conta 13 vezes 13, tá? Que vai dar 169. E aí, para contar as casas decimais, vai ter uma casa do fator 1,3 e a outra casa do fator 1,3 também, tá? E aí, então, vão ser duas casas decimais. Então, da resposta do 13 vezes 13, que é 169, a vírgula estaria aqui, eu vou ter que ter duas casas decimais contando da direita para a esquerda. Então, uma, duas. Então, a vírgula vai estar aqui, tá? A mesma coisa o 0,4 ao quadrado. É 0,4 vezes 0,4. É a mesma coisa que vocês fazerem, né, a conta sem as vírgulas. Né? O 0,4 vezes 0,4. Ou, que é a mesma coisa, 4 vezes 4. Vai dar 16. Como vai ter uma casa decimal de um fator 0,4 e uma casa decimal do outro fator 0,4, vocês na resposta vão ter duas casas decimais. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Vocês iam contar duas casas decimais da direita para a esquerda. Então, 1, 2. A vírgula viria aqui. Lembrando que na parte inteira tem que ter um algarismo. Se não ficou nenhum algarismo, então eu coloco um zero, né? E aí, por fim, fiquei para fazer a conta 0,16 vezes 1,69. Como se faz a conta de vezes, vocês armem a conta, tá? Não precisa ficar vírgula embaixo de vírgula. Nesse caso, vai ficar porque é a mesma quantidade de casas decimais, tá, gente? Mas na conta de vezes, isso não precisa acontecer, tá? De ficar vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula é apenas nas adições e subtrações, ok? Aí vocês vão fazer a conta, 16 vezes 169, né, como se fossem números naturais, tá? Sem a vírgula aqui,
ou façam 169 vezes 16, tá? A propriedade comutativa da multiplicação também vale para números decimais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu faço essa conta, vocês vão encontrar como resposta o número 2704. Aí, o que vocês vão fazer para colocar a vírgula? Aqui tem duas casas decimais e aqui também tem duas casas decimais. Então, duas casas decimais daqui com mais duas daqui vai ter 4. A resposta tem que ter 4 casas decimais. Então, do 2704, a vírgula estando aqui, né? Vai andar 4 casas decimais da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. A vírgula ia ficar aqui. Vírgula 2704. Na parte inteira tem que ter algum algarismo. Se não tiver, então coloquem o 0. Tá? Então, como resposta ficou 0,2704. Mais um exemplo. Tá? Aqui nós temos parênteses, então nós vamos ter que nos preocupar com o que está dentro dos parênteses primeiro, né? Aqui eu tenho 1,6 mais 1. No outro parênteses eu também posso resolver, né? Os parênteses na mesma linha, tá? Então eu vou resolver essa conta de subtração também. 1 menos 0,2. Lembrando que na adição e na subtração as vírgulas têm que ficar embaixo da vírgula. E sempre quando for um número natural envolvido na conta, a vírgula é como se estivesse depois da unidade. Então, aqui é como se fosse 1, e aqui 1, também. Tá? Não se esquecendo de completar as casas decimais, tá? Para ser igual. Aqui tem uma casa decimal, aqui também tem que ter. Então, na hora de armar a conta, vocês vão ficar com 1,0. E aqui tem uma casa decimal, então aqui também tem que ter. Então, na hora de armar a conta, vocês vão ficar com 1,0. Tá? O restante eu vou repetir. Então, aí está, né? 1,6 mais 1 vai ficar 2,6. Eu vou precisar do parênteses porque o resultado desta conta está sendo elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar entre parênteses 2,6 e vou colocar o expoente ali, o 2. Divididos, aqui resolvendo 1 menos 0,2, eu vou ter 0,8. Preciso do parênteses porque aqui também eu tenho um expoente, indicando que o resultado desta operação que está dentro do parênteses está sendo elevado ao quadrado. Então, eu necessito dos parênteses aqui, tá? Então, 0,8, que é o resultado de 1 menos 0,2, elevado ao quadrado. E o vezes 3, eu repito. Agora, temos uma operação aqui, uma expressão, melhor dizendo, né? Em que aparecem potências, divisão e multiplicação. O que eu tenho que fazer primeiro? As potências. Então, eu vou resolver primeiro o 2,6 ao quadrado e o 0,8 ao quadrado. Tá? Vocês resolvendo 2,6 ao quadrado, é 2,6 vezes 2,6, vocês vão encontrar 6,76. Tá? O 0,8 ao quadrado é 0,8 vezes 0,8. Vai encontrar como resultado 0,64. E aí, repito o vezes 3. Agora, o que temos aqui? Uma divisão e uma multiplicação. O que nós vamos fazer primeiro? Né? Quando aparece uma na sequência da outra, é na ordem que aparece. Então, aqui primeiro nós vamos resolver a divisão, certo? Então, nós vamos fazer os 6,76 divididos por 0,64. Lembrando que na divisão, a quantidade de casas decimais tem que ser iguais. Já é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar a vírgula e vou fazer a conta como se fosse 676 divididos por 0,64. No caso aqui, o 0 no número natural, tá? Ele não tem valor à esquerda. Então, é como se estivesse fazendo a divisão 676 por 64. Esta conta aqui vai dar um número decimal, tá? 10,5625. Tá? Façam aí a divisão, tá?
aqui desses números para vocês treinarem a divisão, ok? Lembrando, né, que na divisão do número 676 pelo 64, vocês vão encontrar no quociente 10 e vai ter um resto. Para continuar dividindo, o que a gente viu na última aula? Que a gente vai colocar uma vírgula no quociente, tá? E um zero no último resto. E aí a gente vai continuar dividindo, ok? Bom, e por fim, nós temos esta conta de multiplicação para fazer aqui. 10,5.625 por 3, tá? Fazendo essa multiplicação, na resposta nós vamos ter 31 inteiros e 6.875 décimos milésimos, ok? Então façam a conta aqui de vezes, tá? E no final vocês vão ficar com essa resposta aqui. Mais um outro exemplo, tá? E nós vamos cair numa expressão numérica. Se P é igual a 7 décimos, Q é igual a 5 décimos e R é igual a 2 décimos, calcule P ao quadrado menos Q elevado ao cubo vezes R. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os valores das letras e vamos substituir, tá? O P é 0,7. Então, vai ficar 0,7 elevado ao quadrado. Como 0,7 é um número decimal que está sendo elevado ao quadrado, vou usar parênteses, tá? Então, tá aqui, ó, 0,7, que é o P elevado ao quadrado. Menos, então, menos o Q, 0,5 elevado ao cubo. Então, 0,5 elevado ao cubo. Aqui entre parênteses também, porque é um número decimal elevado a um expoente. Vezes o R. O que é o R? 0,2. Então, tá aqui. Agora, nessa expressão, o que eu tenho? Potência, subtração e multiplicação. O que eu faço primeiro? As potências, né? Então, 0,7 ao quadrado e 0,5 elevado ao cubo. Na próxima linha, então, estas são as duas operações que eu vou fazer. O restante eu vou repetir, tá? Então, 0,7 ao quadrado é 0,7 vezes 0,7, que vai dar 0,49. O sinal de menos, 0,5 elevado ao cubo é 0,5 vezes 0,5, e o resultado multiplicado de novo por 0,5. Vocês vão encontrar 0,125, tá? Nunca se esquecendo das multiplicações de contar as casas para colocar na resposta, certo? E na resposta a gente conta as casas da direita para a esquerda, para colocar a vírgula. E sempre lembrando que quando não ficar nada antes da vírgula, né, na parte inteira do número decimal, então eu coloco um zero, que é o que vai acontecer aqui, tá? E é o que vai acontecer aqui também quando vocês fizerem 0,7 vezes 0,7. E aqui eu repeti o vezes o 0,2. Qual é o próximo passo? Aqui nós temos uma subtração e aqui uma multiplicação. O que eu vou resolver primeiro? Qual é a ordem das operações? Quando eu não tenho mais potências, né? O que a gente vai fazer? A multiplicação e a divisão antes de fazer adições e subtrações, né? Então, aqui, esta aqui vai ser a conta que eu vou fazer. 0,125 vezes 0,2, certo? Aí vocês façam a conta, tá? O 0,49 e o sinal de menos eu repito. Esta continha de vezes vai ser igual a 0,025. Mas aí vocês podem estar perguntando, né? Aqui não teria que ter 4 casas decimais, porque aqui tem 3. E mais uma daqui são 4. Realmente, teria que ter 4 casas decimais. Por que vocês só estão enxergando 3 aqui? Aqui é como se tivesse um zero, certo? Por quê? Porque na hora que vocês forem fazer 125 vezes 2, vocês vão encontrar 250. Lembrem, a conta de multiplicação a gente faz como se fossem números naturais. Então, a gente tira a vírgula
e esse zero daqui e esse zero daqui, né? Ia ficar 125 vezes 2, que vai dar 250. Então é como se tivesse um zero aqui, tá? E aí vocês vão contar 4 casas decimais para a esquerda, para colocar a vírgula, tá? A gente conta da direita para a esquerda aqui na resposta, a partir daquele zero que teria aqui, do 250, ok? Como só tem 3 algarismos no 250, a gente coloca mais umas 2 casas aqui, que já é suficiente para a gente ver onde que vai parar a vírgula. Porque a gente, como a gente tirou o zero aqui para fazer o 125 vezes 2, a gente também pode colocar à esquerda também, tá? Isso para quê? Para a gente ver aonde vai parar a vírgula. Então, aqui era 250, a vírgula estaria depois daquele zero, né? Vamos contar 4 casas. Depois de colocar aqui mais alguns zeros para ter a gente ter ideia de onde vai parar a vírgula, né? Porque com 3 algarismos não dá para contar 4. Então, contando, né? A vírgula estaria aqui. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai aqui, certo? Então, ficou 0,025. Ou ia ficar 0,0250. E lembra aquela propriedade fundamental lá dos números decimais, que a gente viu, o zero à direita na parte decimal, os zeros todos que tem à direita, a gente pode eliminar, tá? Então, por isso que aqui vocês estão vendo apenas 3 casas decimais e não 4, tá? Bom, e depois nós vamos fazer a conta 0,49 menos 0,025, tá? Lembrando que na subtração a quantidade de casas decimais tem que ser a mesma. Então aqui tem 2 e aqui tem 3, então eu vou completar com um zero aqui para fazer a conta, tá? E faço ela, né, armando vírgula embaixo de vírgula e organizando os algarismos, né, direitinho. Nós vamos ficar na resposta como 0,465, ok? Esse aqui é o resultado desta minha questão aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido de proveito para vocês esta videoaula. Espero vocês para a próxima videoaula. E agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.